Boa noite, professor. Então, vou estar fazendo a explicação do circuito 2, que foi desenvolvido tanto na simulação quanto na montagem. Então, o circuito 2 ele pedia para a gente fazer um somador de 4 bits, né? Tinha um exemplo que era já com um CI pronto, que fazia já a função, e foi solicitado que fizesse com um somador completo, né? Então, teria que fazer 4 bits. Então, aqui no caso, eu gerei o circuito referente ao somador completo, né? Onde ele tem as duas entradas A e B e tem o CIN, né? A entrada do estado anterior, né? Aqui a gente vai ter o resultado S e o resultado, né? Que seria o Cout no caso, né? Então, se a gente fazer a simulação 1 com 0, né? A saída vai ser igual a 1 e não vai ser necessário estar enviando o transporte do carry, né? Se eu colocar B em 1 e 0 e A em 0, né? O mesmo resultado. E se eu coloco ambos em 1, né, ele vai gerar TS igual a 0. E caso eu tenha uma terceira entrada, né, o terceiro bit, né, do transporte, tiver habilitado também, ele vai ter 1 como saída e 1 como transporte para o próximo estado, né. Então, com isso eu consegui gerar um circuito minimizado, né, aqui só como exemplo. E com esse circuito minimizado eu gerei um circuito aqui para os 4 bits, né? Aqui ele mostra todos os 4 somadores completos, as saídas correspondentes, sendo o MSB até o LSB, as entradas também, MSB do B e o LSB do B, mesma coisa para o A. E aqui a gente tem o modo, né? Modo 0 vai ser modo de adição e modo 1 vai ser o modo de subtração. Então aqui a gente já fez o complemento de 2, né? A gente utilizou as portas ou exclusiva, né? Para fazer essa inversão, né? Que daí ele já vai estar fazendo com o complemento de 2 daí. Então aqui para a gente estar simulando, vou fazer alguns testes primeiro com uma adição, né? Então, por exemplo, vou colocar o número 1 com o número 1, ele teria que resultar o número 2, como está resultando, né? S1 igual a 1. Se eu colocar o número 1 com o número 3, ele teria que mostrar o 4, como ele está mostrando aqui. Se eu colocar 3 com 3, por exemplo, ele apresenta o número 6, né? Se eu fizer um teste aqui um pouco maior, então, por exemplo, pegar 8 com 8, né? Ele vai apresentar o 16, né? E assim por diante. Aí, na questão agora da saída, né? Da saída quando ela está a subtração, né? Então, o 1 a gente desconsidera, né? Porque ele já está com complemento de 2. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, o número 2 menos o número 1, né? Ele já apresenta o número 1. Se eu fizer aqui, por exemplo, o número 3 com o número 1, né? Ele vai apresentar o número 2. Agora eu vou fazer então aqui com o número 1 e aqui eu vou fazer com o número 3, né? Ele já apresenta o complemento, né? Então, a gente invertendo isso aqui, a gente vai ter já o nosso resultado, que seria o 3, né? Porque ele está em complemento de 2. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, colocar, né? Se a gente fizer o complemento de 2 também, a gente pega o valor, né? O valor já que seria o número negativo. Então, aqui ele vai fazendo as subtrações, né? Se eu voltar aqui, ele vai fazer a adição, tá? Então, esse aqui seria a simulação do circuito 2. E com isso a gente conseguiu desenvolver a montagem do circuito 2 também. Então, aqui na montagem, separei aqui esses 4 botões para a numeração A, sendo de A0 a A3. Embaixo o B, sendo de B0 a B3. Aqui, sendo o CIN, né, onde a gente vai fazer, onde a gente vai estar selecionando o modo, né, se ele vai ser subtração ou se ele vai ser adição. E aqui eu coloquei, né, os LEDs correspondentes da saída 0 até a saída 4. Então aqui eu fiz os circuitos, cada 3 componentes desse aqui representam, né, um somador completo no caso, né. E aqui eu utilizo para fazer a inversão, né, caso seja no modo de subtração dos valores de B. Então aqui a gente vai iniciar. Eu vou fazer alguns testes aqui, vou ir conferindo aqui no simulador, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, tá em adição. Se eu fizer número 1 com o número 1, né, apresenta o número 2. Então é o segundo LED aceso, né?
Se eu fizer o 3, né, com o número 1, ele vai apresentar o 4. Se eu fizer 3 com 3, ele vai apresentar o 6, tá? Aqui agora o 8 com 8, ele vai apresentar o 16, né? E assim por diante. Agora eu vou fazer a subtração. Então eu vou começar aqui, vou pegar o número 2, né? Com o número 1, né? Ele vai apresentar só o número 1. Aqui também vou fazer o 3, né? O 3 com o 1, que vai dar o 2. E agora se eu fazer o inverso, se eu fizer o 1, né, com, por exemplo, o número 2, né, ele vai apresentar, no caso, o inverso, né? E assim por diante. Então, sempre que o inverso, daí fazendo complemento de 2, a gente tira o valor correspondente, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu fazer... Então, continuando aqui, se eu fizer o 8 com 4, né? O 8, no caso, nos bits referente ao B, né? Para ficar um número negativo. Então, o 8 menos o 4, aqui o modo de subtração, né? Ele vai apresentar os LED S3 e S2 em 1, a mesma coisa aqui no simulador, né? Então, esse aqui seria basicamente o funcionamento e a montagem, né, do nosso somador completo para subtração e adição para 4 bits.